Bom dia, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, vamos refletir um pouco sobre a doutrina da salvação na visão de outro também renomado teólogo chamado Jacobus Arminius. Assim como no calvinismo, são pontos relevantes que merecem a nossa análise, segundo a visão que temos da doutrina da salvação. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior, vimos um resumo de 5 pontos que são a base para os ensinamentos de Armínio ou do arminianismo, em contraposição ao calvinismo. Como visto, são posições doutrinárias e teológicas que se opõem com relação à segurança da salvação. Para concluir essa série de reflexões, trazemos hoje nosso posicionamento doutrinário, que de certa forma já foi identificado quando comentamos as 2 visões daqueles ilustres homens de Deus, que muito contribuíram para a formação do pensamento cristão ao longo da história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A visão calvinista traz sérias dificuldades em relação aos princípios gerais das Escrituras. Ela admite que Deus predestina uns para serem salvos, queiram ou não, e outros para a perdição eterna, queiram ou não. Parece-nos que essa doutrina contraria diversos atributos naturais de Deus, tais como o da justiça, do amor e da bondade divinos. A Bíblia diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10, 17. O apóstolo Pedro corrobora essa tese dizendo assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. Diz ainda a Bíblia: porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, 11. Isso contraria total e cabalmente o caráter santo e justo de Deus. O Deus que não faz acepção de pessoas também reprova quem o faz, diz a Bíblia. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, Tiago 2, 1. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, 9. Diz ainda o texto: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6 e 9. Assim, se Deus não faz acepção de pessoas, não podemos aceitar que alguns já nasçam predestinados para a perdição e outros eleitos já nasçam predestinados para a salvação. A nosso ver, essa visão conflita com os atributos morais de Deus, de bondade, amor e justiça. Por mais que os teólogos defensores dessa doutrina argumentem, buscando embasamento bíblico, jamais poderão convencer que Deus discrimina uns em detrimento de outros, com base no caráter de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser perdido? Sim, mas Ele fez os homens à sua imagem e semelhança, o que inclui certamente o livre-arbítrio, como agentes livres, e por isso Deus os torna responsáveis pelos seus atos. Schaeffer, teólogo calvinista, diz que Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas, entre aspas, a presciência divina não compele, ela meramente sabe qual será a escolha humana. Diz ainda Strong que a presciência não é em si mesmo causativa, não deve ser confundida com a vontade predeterminante de Deus. As ações livres não ocorrem porque são previstas
mas são previstas porque ocorrem ou vão ocorrer. Esta última citação nos dá uma ideia de como melhor podemos entender o conflito entre a presciência de Deus e a liberdade do homem em agir. Thyssen, um teólogo, diz que, aspas, devemos distinguir claramente entre a presciência de Deus e a sua predestinação. Em ponto algum, a Bíblia ensina que alguns são predestinados à condenação. Isto seria desnecessário, desde que todos são pecadores e estão a caminho da condenação eterna, conforme Efésios 2:1, 3 e 12. Na salvação, tem-se a mão de Deus, através de Cristo, vindo ao encontro do homem pecador, por seu amor e sua misericórdia. Quando o homem perdido reconhece seus pecados e sua condição de miserável espiritual e aceita a mão de Deus em seu favor, é salvo. Quando, no entanto, o perdido prefere rejeitar a mão de Deus, não é? E prefere a mão do diabo, ele está perdido e assim ficará até a morte. Corroborando esse entendimento, vemos o que diz o Senhor por meio do profeta Ezequiel, que diz assim: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Leia isso em Ezequiel 33, 14 a 16. Aí nesse texto, meu caro irmão, meu amigo, tão incisivo, vê-se que o ímpio, ou seja, o perdido, o depravado, o miserável pecador, quando ouve a advertência de Deus, através de sua palavra, do Evangelho de Cristo, na nova aliança, e se arrepende, diz o texto, e se converter, passando a andar nos estatutos da vida, que é a palavra de Deus, diz o Senhor, certamente viverá. Isto é, será salvo. Mas ele será salvo, não se pode inferir do texto qualquer conotação de que esse ímpio seria um eleito ou um predestinado. É ímpio mesmo. Note-se também que não é Deus quem o converte por sua graça irresistível, mas é ele próprio quem, advertido por Deus, deve se converter do seu pecado e passar a andar nos estatutos da vida. Fazendo ele isso, certamente viverá. Segundo o teólogo Horton, se a graça de Deus é irresistível, como enfatizou Calvino, os incrédulos pereceriam, não por não quererem corresponder, mas por não poderem. A graça de Deus não seria eficaz para eles. Nesse caso, Deus pareceria mais um soberano caprichoso que brincaria com seus súditos, não é? Que é um Deus de amor e graça. Sua promessa diz assim: todo aquele que crê seria uma brincadeira de inigualável crueldade, pois ele é quem estaria brincando, mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não brinca conosco. Entendemos que a interpretação arminiana é a mais consentânea com o caráter de Deus, que é ao mesmo tempo justo, soberano, bom e que não faz acepção de pessoas. Mais uma vez dizemos que, no nosso entender, ninguém deixará de ser salvo por ser calvinista ou arminiano. Será salvo quem crer, aceitando a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, santificar-se todos os dias da sua vida. Pois diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você ainda não é colaborador do Fonte de Vida? Se deseja colaborar, aqui está o nosso carnê. Se você é da Assembleia de Deus em Parnamirim, poderá procurar uma de nossas igrejas. Mas se não é, poderá ver a conta bancária que está aí no seu vídeo. Seja colaborador do Fonte de Vida e nos ajude a mantê-lo no ar. Que Deus o abençoe.
Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, rumo ao centenário. A IEADERN vai completar 100 anos de fundação e a festa vai acontecer em todo o Rio Grande do Norte. Vamos comemorar o centenário da chegada do Evangelho Pentecostal em solo potiguar, em grande estilo. Pois há quase um século que vivemos sob o poder do Espírito Santo, desde a capital até os rincões mais distantes de nosso estado. Em cada momento de nossa história, temos experimentado a boa mão do Senhor, nos guardando em tudo. E agora, o presidente da igreja, pastor Martim Alves da Silva, formou uma comissão para preparar a festa centenária nos mínimos detalhes. Afinal, são 100 anos de evangelho pleno em terras potiguares. E de agora em diante, a Assembleia de Deus estará em festa em todo o estado. Como vai acontecer? Serão 4 anos de comemorações. Até 2017, acontecerão 100 eventos de grande impacto evangelístico em todo o estado. Escolas bíblicas, cruzadas evangelísticas, congressos femininos, congressos de oração, congressos infantis, congressos de jovens, encontros de louvor e adoração, seminários de escola dominical, conferências missionárias, encontros de novos convertidos, cursos de preparação de professores de escola dominical, CAPED. E tem mais, 100 dias ininterruptos de oração em todo o estado. E ainda 3 edições de um mega evento, Expovisão Cristã, no Centro de Convenções de Natal. Juntos, vamos debater os fundamentos do cristianismo pentecostal e as raízes históricas da denominação evangélica que mais cresce em todo o mundo. E em 2018, ano do centenário, serão 100 dias de comemorações. Teremos 100 caravanas de impacto evangelístico. Inauguraremos 100 novas congregações. Realizaremos 100 batismos em águas para 10 mil novos crentes. E, por fim, em maio de 2018, vamos superlotar durante 2 dias o estádio Arena das Dunas para celebrar o maior evento evangélico da história desse estado. O centenário de fundação da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Comece a orar desde já pelo centenário da IEADERN. Deus fará maravilhas em nosso meio. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Vamos celebrar juntos 100 anos de Evangelho pleno sob a unção do Espírito Santo. Espaço Jovem. Bom dia, paz do Senhor. Deus nos chamou para uma grande obra. O ID do Senhor nos chama. Precisamos propagar a palavra do Evangelho. Recebemos a dádiva da salvação e agora a levamos a outros. A ADEPAR completa 75 anos de trabalho. Trabalho esse que prosperou, alcançou a muitos e muitos dos que foram alcançados se uniram ao trabalho de semear o amor de Cristo por todos os lugares. O caminho é estreito e muitas as dificuldades, mas servir ao Senhor deve ser sempre um prazer. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Vamos agora louvar o Senhor? Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova, como José sonhou, o seu sonho aconteceu. Abraão acreditou,
com sua fé ousado foi, assim também será para mim. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir. Sei que vai se cumprir. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Como Jó provado foi, Daniel jogado na cova, como José sonhou, o seu sonho aconteceu. Abraão acreditou, com sua fé ousado foi, assim também será para mim. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir. Sei que vai se cumprir. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Eu vou viver o melhor de Deus. Para mim já foi profetizado. Confio em Deus, estou seguro. Jamais me abalarei. Jamais me abalarei. Neste sábado, às 19 horas, em Gastão Maris, Umadep Setor 8, os leitores amigos da Bíblia estarão reunidos em mais um Clave da Integração e convidam você a juntar-se a eles na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. O 37º Congresso da Umadep está chegando e você tem a oportunidade de participar. Traga sua família, seus amigos, seus irmãos na fé e, se quiser, monte sua caravana e compareça a esse lindo evento. Ligue 8805-9065 e obtenha mais informações. O congresso acontecerá de 4 a 7 de setembro no Templo Sede, com a participação do pastor Carvalho Júnior e o pastor Antônio Márcio. O tema é Maranata, Jesus vem. Por hoje é só, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR começa as comemorações do seu jubileu de diamantes. A ADEPAR forma mais um grupo de discipuladores. Encontro de Jovens com Cristo da ADEPAR teve início ontem.
Pastor Gavin Cunningham, no Brasil, passa pela IEADERN, ADEPAR e Mossoró. Já, em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A ADEPAR começa as comemorações do seu Jubileu de Diamantes. Em culto festivo, no último domingo, a Assembleia de Deus em Parnamirim fez a abertura das comemorações dos seus 75 anos de existência, Jubileu de Diamantes. O templo sede estava repleto de obreiros, membros e congregados, que atenderam a convocação para o início das atividades relativas às comemorações, que culminarão no mês de outubro de 2014. A abertura das atividades do Jubileu de Diamantes teve a participação de cantores, grupos musicais, orquestra e entrada solene da diretoria, dos dirigentes de congregação e de departamentos, com suas respectivas bandeiras. O pastor Elinaldo Renovato fez a declaração da abertura oficial dos eventos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um vídeo com um resumo histórico dos 75 anos da ADEPAR foi apresentado, mostrando o modesto início da igreja, quando o jovem obreiro Otávio de Castro ali chegou, acompanhado de sua esposa, irmã Jaci, e de 3 filhos, e evidenciou o espírito e a visão ampla do pastor Otávio, que começou com 6 crentes que havia na localidade. O documentário apresenta os pioneiros Otávio de Castro, Inácio Duarte de Carvalho, Francisco Cardoso, Francisco Taveira e o pastor Raimundo João de Santana, que liderou a ADEPAR durante 27 anos antes de dirigir a IEADERN e partir para a glória eterna. Nos últimos 15 anos, a igreja está sob a liderança do pastor Elinaldo Renovato e tem experimentado grande desenvolvimento pela graça de Deus. A pregação da palavra no culto de abertura dos eventos comemorativos do Jubileu de Diamantes da ADEPAR ficou a cargo do missionário Elieber de Castro, que serve ao Senhor na igreja em Portugal e na agência missionária Vem Portugal, que trabalha com a adoção de obreiros na África, na Índia, no Paquistão, na Ucrânia e na China. Nos eventos que antecedem ao jubileu, no mês de outubro, haverá 75 dias de oração por 75 motivos especiais listado pela comissão organizadora do jubileu. Na abertura foi feita oração pela família. O pastor Elinaldo Renovato conclamou a todos orarem pela família que está ameaçada de destruição pelo liberalismo social que domina o Brasil. Hoje, dia 16, o motivo de oração é pelos que são oprimidos por causa de sua fé ou por causa das injustiças que se espalham pelo mundo. Dentre as atividades do Jubileu de Diamantes da ADEPAR, está previsto um casamento coletivo para 75 casais, com apoio da Justiça de Parnamirim. Os interessados devem procurar o Centro Social da ADEPAR, o CASEMP, a fim de inteirar-se da documentação necessária para dar entrada no cartório até o dia 10 de setembro. Os dirigentes de congregação devem orientar os casais interessados sobre essa significativa oportunidade para os que desejam regularizar sua união civil. A ADEPAR forma mais um grupo de discipuladores. A Assembleia de Deus em Parnamirim, através do Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado, o DEMID, realizou a formatura de quase 40 concluintes do curso de aperfeiçoamento de discipuladores, o CADES. São voluntários que dão grande contribuição à integração e ao discipulado de novos convertidos, que são ganhos para Cristo através dos diversos trabalhos de evangelização promovidos pela Igreja. Em cerimônia simples, mas de grande significado para os concluintes, houve a palavra do diretor do DEMID, pastor Maurício Leite, seguida do cântico de um hino por todos os que concluíram o curso e de uma saudação pelo auxiliar Carlos. Na sequência, houve a entrega de certificados e execução do hino pela Orquestra Canaã. Parabéns aos novos discipuladores em sua missão de ajudar os novos decididos nas diversas congregações da ADEPAR. Encontro de Jovens com Cristo da ADEPAR teve início ontem. Desde ontem, o Ministério da Família com Cristo da Assembleia de Deus em Parnamirim realiza mais um Encontro de Jovens com Cristo, o EJC.
O evento, que faz parte do calendário anual da igreja, reúne mais de 100 jovens de diversas igrejas com a finalidade de promover o fortalecimento da fé da juventude cristã e também divulgar a palavra de Deus aos que ainda não tiveram experiência pessoal com Jesus Cristo. O EJC é um programa de caráter espiritual e também social e de confraternização, que tem estratégias e metodologia própria e diferenciada, com o objetivo de despertar no jovem um compromisso maior com Deus e com a sua fé em Cristo Jesus. Preletores dedicados ao ministério com jovens propiciam a transmissão de mensagens de grande valor para a vida dos jovens cristãos. Pastor Gavin Cunningham, no Brasil, passa pela IADERN, ADEPAR e Mossoró. O pastor indiano Gavin Cunningham, líder da Assembleia de Deus em Bangalore, na Índia, vem pela primeira vez ao Brasil. O pastor Gavin desenvolveu um ministério profíncuo na Índia, com o desafio de implantar dezenas de igrejas naquele país. Outra grande missão do pastor Gavin é promover condições para a libertação de crianças e mulheres vítimas de abusos sexuais e escravização. Ele também é representante da Vem Brasil para a Índia. Em sua primeira vinda ao Brasil, o pastor Gavin começa pregando no Templo Central da IADERN em Natal, a convite do pastor Martim Alves, na próxima sexta-feira, dia 22 de agosto. Em seguida, no sábado, dia 23, irá a João Pessoa. No domingo, dia 24, ele ministrará a palavra no Templo Sede da ADEPAR, na parte da manhã e da noite. Finalmente, na segunda-feira, dia 25, irá à Assembleia de Deus em Mossoró. O pastor Gavin tem grandes experiências com Deus em sua difícil missão de proclamar o Evangelho de Cristo naquele grande país. Todos que amam a obra missionária estão convidados a ouvir o que Deus tem a falar por meio desse grande homem de Deus. Este foi, portanto, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, mais uma vez eu agradeço a Deus por poder trazer reflexões como essa sobre assuntos tão importantes como a doutrina da salvação para vocês e para suas famílias. Eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tantos amigos, tantos irmãos que estão na audiência do Fonte de Vida. Abençoa cada um, abençoa cada família, cada lar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. A promessa é para todos que acreditam e colocam sua fé em ação, acreditando no que Deus prometeu e que vai se cumprir, sei que vai se